Boa tarde, sejam muito bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao programa 2, iniciando a sessão plenária 3, subordinada ao tema Jovens Talentos, que ligam o ecossistema de ciência e inovação entre regiões. Esta sessão reunirá jovens doutorados com percursos distintos dentro e fora de Portugal, refletindo a diversidade do ecossistema de ciência e inovação. A moderação estará a cargo de Maria Moura Oliveira, vice-presidente para a inovação da AI², que convidamos a subir ao palco. Convidamos também a subir ao palco os oradores Débora Campos, diretora executiva da AgroInTech, Catarina Liberato, presidente da Comissão Executiva do PARSUC, David Castro, presidente do Conselho de Administração da Spot Nordic e João Rolaça, diretor artístico e curador do projeto Terra Cronia. Ora, muito bem, estamos todos, boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta sessão plenária, muito dedicada aqui à questão dos jovens talentos, mas sobretudo às ligações que estes jovens talentos são capazes de concretizar entre ciência e mercado, investigação e política pública, Portugal e redes internacionais, cultura e território. Temos aqui 4 percursos que têm uma base comum, todos fizeram ou estão a fazer o doutoramento, mas que depois seguiram a caminhos bastante diferentes. A Débora transformou a investigação numa startup, a Catarina liga a ciência, a diplomacia e a diáspora entre o Reino Unido e Portugal. O David trabalha a cooperação com os países nórdicos enquanto desenvolve o seu doutoramento além de outras empresas e tem 3 filhos, aprendi ainda agora, portanto está bastante ocupado. E o João cruza aqui criação artística e território no Alentejo. O que queremos perceber nesta conversa não é apenas onde cada percurso chegou, mas o que é que tornou estas ligações possíveis e o que é que ainda precisamos mudar para que mais destas ligações possam acontecer e em mais regiões, em mais territórios. Deixem-me apresentá-los aqui muito rapidamente também pela ordem em que vão intervir. A Débora Campos é fundadora e diretora executiva da AgroInTech, doutorada em Biotecnologia e Engenharia Alimentar e de Bioprocessos pela Universidade Católica Portuguesa e criou uma empresa que transforma resíduos de frutas e vegetais em ingredientes de elevado valor. Em 2025 venceu a categoria IT Women Leadership no European Prize for Women Innovators. A Catarina Liberato, presidente da Comissão Executiva da PARSUC, que é a Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido, também é investigadora na Universidade de Kent, doutorada em Relações Internacionais e trabalha em Política Externa, Diplomacia Científica e Políticas Públicas, ligando instituições e comunidades científicas entre Portugal e o Reino Unido. O David é presidente do Conselho de Administração da Spot Nordic, uma associação que representa e apoia estudantes universitários, investigadores e profissionais portugueses a viver e trabalhar nos países nórdicos. Está a fazer doutoramento em Economia Política Internacional na Copenhagen Business School e o seu percurso cruza investigação, empreendedorismo e valorização da diáspora científica portuguesa. O João Rolaça é diretor artístico e curador do projeto Terra Cronia, integrado na programação de Évora 2027, Capital Europeia da Cultura, doutorado em escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e Vicarte e trabalha na interseção entre arte, investigação e território, colabora com as oficinas do Convento em Montemor, o Novo. Por isso, sejam muito bem-vindos. Eu ia começar aqui, se calhar, com uma pergunta para todos e, como estamos com pouco tempo, pedir-vos que sejam extremamente sucintos. Por isso, responderem, se possível, aqui num minuto. E tornar aqui também esta nossa conversa um bocadinho pessoal. Queria perceber quem é que foi a pessoa, a instituição, qual foi o momento que mais impactou na vossa decisão do percurso que estão a seguir. Isso também pode ser o doutoramento e porquê que decidiram seguir esta carreira, este doutoramento e porquê. Débora. Sim, olá, boa tarde a todos. No meu caso, na verdade, eu era investigadora científica, era bolseira, e foi na Universidade Católica do Porto, no Centro de Biotecnologia e também na Escola Superior de Biotecnologia, que primeiro foi-me lançado o desafio de concorrer a doutoramento na área da economia circular e na altura eu estava a estudar nanotecnologia, portanto a fazer projetos de investigação em nanotecnologia, até senti que
estava a andar um pouco para trás, mas na verdade a economia circular estava ainda em crescimento, a sociedade estava a entrar um pouco em contacto com essa informação. Então, o doutoramento e a startup foi muito... na verdade, foram desafios sendo lançados pela minha orientadora, a Manuela Pintado, da Católica do Porto, que me permitiu, primeiro deu-me infraestrutura, acreditou em mim e me permitiu fazer o doutoramento, completá-lo e hoje criar a startup. Catarina. Então, eu vinha com uma resposta preparada, mas entretanto acho que tenho uma melhor resposta. Eu acho que aquilo que permitiu mesmo que eu decidisse, eu tomar a decisão de ir para o Reino Unido fazer o doutoramento, veio de casa, veio de ter 2 pais doutorados, investigadores, cientistas, que de facto sempre me incentivaram a estudar e que permitiram também financeiramente que eu num primeiro ano conseguisse ir sem bolsa da FCT, que depois então consegui a bolsa da FCT. Mas foi também o meu desejo de ter sido incentivada na Universidade do Porto a seguir o meu percurso enquanto investigadora e de facto ir trabalhar e ter ambição, ir trabalhar com o melhor. Eu olhei para a minha lista bibliográfica do mestrado e pensei assim, quem é o investigador que está a fazer investigação nesta área, que eu trabalho, que na altura trabalhava muito sobre o Brexit e os desafios de segurança e defesa da União Europeia com a saída do Reino Unido, e portanto, quem é o investigador que está a fazer investigação, quem é o melhor? É esta pessoa, e portanto, foi com essa pessoa que eu fui trabalhar e foi decisivo esse apoio que vem de casa, não é? Mas também o incentivo académico da Universidade do Porto para conseguir dar esse salto e ir. Muito bem. Já temos aqui um exemplo orientador, o exemplo dos pais em casa. Sim. David. Também foi bolseiro FCT? Eu já agora não fiz esta pergunta à Débora. Também foi bolseiro FCT? Eu nunca fui bolseiro FCT. Muito boa tarde a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite e também pela coragem de trazermos um outro tipo de debate para estes painéis também. Respondendo à pergunta, a pessoa que claramente mais me influenciou é o professor com quem eu trabalho atualmente, o professor Leonard Seabrook, é um professor australiano, que, embora eu quando comecei o mestrado, eu não fui aceito na primeira vez que me candidatei ao mestrado que eu queria em Copenhaga, mas era o único que eu queria, portanto não fui trabalhar, e depois a seguir, no ano seguinte, candidatei-me novamente e fui aceito. E nesse momento, logo no segunda ou terceira semana, eu tenho o privilégio de me deparar com um paper escrito por este professor e por outro professor que também é com quem eu trabalho também na universidade, e que me fascinou logo à partida, e estruturas corporativas, a forma de compreender e perceber como é que as cadeias de riqueza globais são utilizadas fora das cadeias de valor, e daí depois levou todo um processo. Depois fui convidado a trabalhar com eles logo a seguir, portanto no segundo semestre de mestrado eu já estava a trabalhar com estes professores, e a partir daí ainda não parámos. Vamos ver até quando. Portanto, essas são as duas, é a grande referência. Depois há uma outra referência, que é claramente o meu avô, que foi sempre um grande empreendedor nato, há muitos anos atrás, e que eu acho que herdei de alguma forma essa genética e, portanto, acabo por meter em milhares de coisas ao mesmo tempo, como a professora mencionou, e que acho que advém um bocadinho dessa genética também. E o João? Olá, boa tarde a todos e obrigado também pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Para mim, acho que há um momento, pergunta-se por uma pessoa e por uma instituição. E a mim acho que há um momento que condensa essas duas dimensões, em que a professora Virginia Frois, que era minha professora na Faculdade de Belas Artes, enquanto eu realizava um trabalho ainda no primeiro ano da faculdade, me convidou para participar num workshop em Montemoro Novo, onde hoje resido e trabalho. Portanto, foi há cerca de 18 anos este convite, um momento super informal e muito banal até, se quisermos, mas que foi absolutamente marcante no meu percurso, porque me introduziu àquela cidade e àquela estrutura, à instituição Oficinas do Convento, onde ainda hoje trabalho e onde tenho desenvolvido todo o meu percurso profissional e até a minha investigação de doutoramento. Muito bem. Vamos agora avançar para algumas questões um bocadinho mais ligadas ao vosso percurso, não é? Pós-doutoramento, ou enquanto ainda, no caso do David, o está a fazer. Então, e Débora, aqui a AgroGreen Tech nasceu de uma tecnologia que desenvolveu durante o doutoramento. Mas a verdade é que esta passagem da tecnologia para uma empresa, para um mercado, não é um processo linear. Por isso eu gostava de perceber qual foi o principal obstáculo que sentiu nesta transição e se calhar em termos das suas competências, daquilo que o doutoramento lhe deu, não é?
onde é que achou que estava a competência-chave e aquela que de facto estava em falta? Ou seja, aquilo que a ajudou e aquilo que sentiu eu preciso de alguma forma, encontrar aqui outra solução, outro caminho. Sim. Exatamente, eu criei uma tecnologia durante o doutoramento que acabou depois por ser patenteada a nível europeu e com essa tecnologia o primeiro feedback da avaliação da mesma foi que havia um grande potencial caso ela fosse transferida para o mercado, para a indústria. E então, em conjunto com a Manuela Pintado, percebemos que poderíamos tentar fazer alguma coisa com isto. Na verdade, nós não sabíamos que modelo de negócio fazer. O modelo de negócio inicial era, ok, vamos tentar vender esta tecnologia a alguém. Mas quando... É um bom início. É um bom início, exatamente. Então, comecei com a fase de ideação do que é hoje a AgroGreen Tech. Mas depois percebi, primeiro, que eu não tinha um networking na indústria. Eu participava bastante em tudo que era a parte científica e aí estava o meu networking, portanto, na indústria não tinha ligações necessárias ou suficientes para poder transferir essa tecnologia. Depois, também fui participando em vários programas de ideação que nos permitem um pouco receber mentoria e perceber o que é que podemos fazer com esse negócio e os mentores fizeram muitas perguntas à volta do negócio. Como é que eu ia ter acesso à matéria-prima, como é que eu ia transformá-la, qual era a parte regulatória, a parte da propriedade intelectual. Então entendi que, na verdade, a ideia estava lá, mas que se calhar aquele não era o modelo de negócio mais adequado à tecnologia. E, portanto, a outra parte é que não é porque nós temos uma tecnologia que está patenteada e de facto é boa, que está a responder a uma necessidade do mercado. Então, muitas vezes, a par do que é uma tecnologia, nós precisamos ainda de fazer ideia, entender como é que o mercado se movimenta e depois criar um produto que venha dessa tecnologia. E para isto há todo um processo. E este processo não é curto na área da biotecnologia, ele tem várias etapas que precisamos não só de validar a tecnologia, depois adaptá-la e depois, de facto, estarmos a resolver um problema do mercado. Outro obstáculo que eu senti enquanto investigadora e empreendedora é que o mindset que eu fui sendo formada como investigadora científica, ele é baseado no rigor e na obtenção de resultados científicos e também quando eu tinha conversas com a indústria, primeiro diziam-me que não conseguiam muito bem entender o que é que eu estava a fazer, porque eu estava a ser muito técnica, muito científica, que eu precisava de mudar um pouco o meu discurso, e isso muitas vezes é trabalhado em programas de empreendedorismo, mas eu também senti isso na pele quando ia falar com as empresas, e dizia, eu tenho uma tecnologia que permite valorizar-se o produto de fruta e extrair ingredientes, mas eu conseguia visualizar e sabia, mas muitas vezes quando eu fui ao mercado, disseram, Débora, assim, eu até consigo acreditar que deve ser incrível, mas tangível, eu não consigo imaginar. E isso fez com que também começassem a ser esses feedbacks e essas mensagens como pontos de validação do nosso próprio negócio. Portanto, a adaptação do que nós estamos habituados a partilhar para o público, portanto, são públicos diferentes, isso também teve que haver uma adaptação, e depois a velocidade, que é algo também diferente. Nós, na investigação, temos tempo para fazer a investigação e entendermos todos os pontos da investigação fundamental e o mercado necessita de rapidez, efetividade, interação e, portanto, muitas vezes, nessa parte da investigação, não é a mesma coisa que no mercado. Então, é uma mudança de mindset que, por mais que eu quisesse que fosse o mais rápido possível, necessita de tempo, não é? Precisamos de começar a aprender, diferentes públicos, depois também entender então, esta questão de que a minha solução não era a solução que o mercado precisava e depois, na verdade, eu pivotei 2 vezes o negócio, portanto, ele passou de só vender a tecnologia para depois tentarmos incluir esta tecnologia com os produtores de fruta, depois percebermos que o mercado não estava maduro o suficiente, para depois, ok, vamos nós montar a tecnologia no ambiente industrial e vamos nós demonstrar que o produto tem valor de mercado. Então, todas essas mudanças exigiram resiliência, resistência, não é? Capacidade de adaptação, que é algo que às vezes nós não estamos preparados, porque é de facto ambientes muito diferentes. E eu acho que o outro principal obstáculo é que a formação que nós recebemos no âmbito de doutoramento, nós somos investigadores altamente capacitados, mas para o desenvolvimento de investigação e não para a transferência desse conhecimento. Então eu acho que, na verdade, acabamos por terminar o doutoramento e a opção mais fácil para todos é continuar
dar seguimento ao que nós fizemos. E não há ainda uma oferta que possa permitir aos alunos de doutoramento até escolherem algumas alternativas que nos permitam ganhar este know-how de gestão, de negócios, desenvolvimento de negócio, vendas, marketing, ou o simples análise técnico-economic analysis dos negócios da biotecnologia. Então, tudo isto é um know-how novo e que demora tempo. E, portanto, se calhar foram muitos obstáculos. Mas é um bom caminho. Está a correr bem. Está a correr bem, sim, sim. Então, e Catarina, pensando aqui na parte dos obstáculos, não é? A PARSUC não é apenas uma rede de investigadores, de estudantes, mas também tem conseguido ter aqui um papel muito ativo no diálogo entre governos, instituições e as comunidades. O que é que Portugal ainda não está a saber aproveitar da sua diáspora científica? Muita coisa, muita coisa. Ou seja, nós vemos a PARSUC, se calhar para dar um bocadinho de contexto, é uma associação que já tem 18 anos, faz este ano 18 anos, e que que começou como uma junção, um encontro anual de estudantes de doutoramento, que se encontravam portugueses no Reino Unido, que queriam comer um pastel de nata, um pastel de bacalhau, conversar um bocadinho em português, mas também partilhar as dificuldades da carreira científica e desta questão do voltar para Portugal, ficar cá, o que fazer. E desde o Brexit, já perceberam que eu gosto muito do Brexit, desde o Brexit que surgiu esse problema que a PARSUC tentou resolver, que é, a partir de agora, como é que vamos manter os laços de investigação e de cooperação bilateral entre os dois países, sendo que vamos deixar de ter aqui instrumentos que facilitem isso. E sabíamos que tínhamos investigadores excelentes portugueses nas melhores universidades e instituições no Reino Unido que queriam continuar a colaborar com Portugal e investigadores que estão lá e que não eram portugueses, mas que queriam também vir para Portugal de indústrias e de áreas estratégicas. E, portanto, aí tentámos criar, juntamente com a FCT, o Bilateral Research Fund, as bolsas BRF, que permitem estabelecer esses protocolos de investigação bilaterais. E, portanto, aí começámos a trabalhar muito e a dedicar metade da nossa equipa, que atualmente o board, a Comissão Executiva somos 20 pessoas, metade da equipa está, de facto, dedicada à diplomacia científica e à política externa, de forma a também, com financiamento da FCT, mas na sua maioria de forma voluntária, porque somos todos voluntários, mas o facto de termos conseguido algum financiamento da FCT permitiu-nos, de facto, criar aqui um conjunto de estudos e de relatórios e de mapeamentos sobre as colaborações científicas entre os dois países e começar também a contribuir de uma forma mais ativa para aquilo que é a discussão nacional em política científica e em investigação e inovação. E, portanto, um dos exemplos disso é, de facto, recentemente publicámos um relatório sobre o que é que aconteceu no Reino Unido em 2018 e desde 2018 com o UKRI, que é United Kingdom Research and Innovation, que é exatamente aquilo que está a acontecer agora em Portugal, portanto, a fusão entre a FCT e a ANI. O que é que aconteceu no Reino Unido? Esse processo já foi feito lá. Quais foram os desafios na altura? O que é que correu bem? O que é que correu mal? O que é adaptável para o nosso ecossistema aqui em Portugal? E, portanto, este tipo de trabalho e de contribuição só é possível porque houve um investimento, apesar de pequeno, e muito trabalho voluntário de uma diáspora altamente qualificada, que está na PARSUC e que está fora, mas que está a contribuir para Portugal. E eu e o David estamos sempre a repetir este argumento e, portanto, eu hoje, se falo primeiro, vou já expô-lo, que é sempre que nós temos este tipo de conversas com a classe política, mas também com outros investigadores, perguntam-nos sempre: então, mas pensa voltar? Vai ficar lá? Temos um grave problema de brain drain, que nós sabemos que é verdade e não podemos ignorar, mas de facto há mais formas de contribuir para o país. E isto que nós fazemos na PARSUC é uma forma de contribuir para o país, mesmo estando fora. E dizer também que aquilo que nós mais vemos no Reino Unido, que consideramos que é uma boa prática e que também eu acho que é mesmo o sucesso da PARSUC, é a diversidade. Isto é o que acontece quando, de facto, temos um conjunto de investigadores doutorados, jovens de licenciatura, de mestrado, mas jovens em início de carreira, e também investigadores séniores, já estabelecidos, professores catedráticos nas maiores centros de investigação no Reino Unido, que se juntam com o objetivo comum de se dedicar e dar o seu conhecimento para o país e de áreas também diferentes. Portanto, não são só os professores de economia e de engenharia daquelas universidades, não. São pessoas de história, são pessoas de arte, são pessoas de engenharia, são pessoas de economia, são pessoas de direito. E só com essa diversidade de pessoas e de ideias e de percursos é que conseguimos, de facto, construir e levar a PARSUC, nos últimos 6, 7, 8 anos, a ter uma voz ativa e a ser, de facto,
a produzir, de facto, muito valor para o país a nível de política científica e diplomacia científica. Muito bem. David, acho que a Catarina já lançou aqui também um mote, não é? O David está muito nesta ligação que também em Portugal, países nórdicos, e recentemente também apresentou uma iniciativa que nos interessa bastante, também é aí ao quadrado, que é o Science to Industry, que pretende acelerar a transição entre investigação, inovação e impacto industrial. Que problema é que esta plataforma procura resolver, não é? De que forma diferente procura endereçar este problema e como é que pode contribuir para reforçar o ecossistema português? Bom, antes de mais, o Science to Industry foi desenhado numa altura em que sai o relatório de Henrique Letta com, posteriormente, o de Mário Draghi. Não é? Portanto, e nesse momento não só se levanta a questão da diplomacia científica como um ponto fulcral do desenvolvimento da indústria europeia, mas também como mecanismo de aceleração de novos modelos de negócio através da constituição de consórcios europeus, portanto, de ganhos de escala. Portanto, e, no fundo, quando foi pensado, foi muito por uma questão de um gestor sueco que, quando nos conheceu, teve muito interesse e a primeira pergunta que me fez foi: qual é o valor que tu estás a gerar enquanto Presidente? E essa pergunta levou-nos, juntamente com a reunião do Conselho Científico da Spot Nordic, que é o órgão que faz a ligação com o FCT oficialmente em termos de validação das bolsas e também discussão daquilo que é a agenda da Spot Nordic, onde nós começámos a discutir os mecanismos de legacy exploitation que podiam ser explorados. Portanto, para quem não sabe aqui, estamos a falar dos pacotes normalmente de programas de financiamento europeu, onde se faz a avaliação de como é que estas soluções de investigação ou que estão a ser desenvolvidas podem depois ser adaptadas e transitadas para o mercado. E quando estas duas conversas aconteceram mais ou menos na mesma altura. Portanto, o Science to Industry foi exatamente a ideia, em primeira instância, de usar, por exemplo, o caso da Asgard Therapeutics, que é uma empresa fundada por 3 portugueses em Lund, que vem da investigação, da academia e que é o exemplo paradigmático de como é que deveria ser um pipeline de uma empresa com assento em investigação e ciência fundamental e que depois pode transitar para a ciência aplicada e daí gerar valor, gerar riqueza e gerar uma solução altamente transformadora. Portanto, nós tentarmos criar um mecanismo que permitisse, de alguma forma, ir moldando a mentalidade e o pensamento para que isso fosse possível. Nós não atuamos como acelerador, nós não atuamos como alguém que vai avaliar um modelo de negócio. Aqui o que nós fazemos é a ligação dentro da rede que nós temos, quer para Portugal, quer para os países nórdicos. E, portanto, através deste pipeline, digamos assim, e da plataforma que temos em conjunto, que nos permite, com a rede que nós temos, rapidamente chegar a parceiros que possam ser de interesse. Eu posso dar exemplos relativamente a Portugal. Nós estamos a trabalhar atualmente com o Health Cluster Portugal, com o IPN, o Instituto Pedro Nunes, estamos a trabalhar agora com o AID de defesa. Tudo para manter consórcios para maior ajudar participação. A chegar aos parceiros mais rapidamente, portanto garantir que o sistema de matchmaking ocorre mais rapidamente, que o acesso a esses consórcios não demora tanto tempo, no sentido que o desenho da equipa, normalmente, ou de quais são as entidades que participam, normalmente demora muito tempo e às vezes eu e a equipa sentiu rapidamente que em Portugal havia mais dificuldade a chegar a esses parceiros. E depois, do lado nórdico, há um interesse muito grande na qualidade daquilo que nós produzimos e da qualidade daquilo que nós fazemos. Ou seja, o que eu sinto, e isto como membro do Conselho da Diáspora não é só uma sensação que tenho nos países nórdicos, mas por onde tenho estado, é que quem trabalha com Portugal e quem conhece Portugal valoriza a competência dos portugueses e percebe aquilo que nós conseguimos fazer. E ao perceber aquilo que nós conseguimos fazer, tem interesse em trabalhar connosco. Depois há outras questões que podíamos estar aqui a discutir, de como é que isso melhora e como é que nós retiramos esse valor para nós, mas acima de tudo, aquilo que eu me apercebo é que há essa vontade. E havendo essa vontade, nós acabamos por ajudar ou tentar ajudar de alguma forma, obviamente cumprindo também depois com outras coisas como o mapeamento das colaborações científicas, contribuição do projeto Portugal-Dinamarca, Ciência, Inovação e Desenvolvimento, que já resultou num documento entregue ao Governo e que a Sra. Estado, a professora Helena Canhão, também de vez em quando leva assim com uns e-mails meus com umas coisas para chatear, mas que eu faço sempre questão de partilhar, porque é conhecimento e obviamente depois se for útil é, se não for útil também não é. Acho que também nos cabe a nós
saber estar nos nossos lugares e distribuir esse conhecimento, e depois aquilo que for utilizado é utilizado. E é nesse sentido que nós também atuamos, ou seja, o Science to Industry foi tentar juntar a lógica da diplomacia científica com a lógica da diplomacia económica, encontrar um ponto onde se pudesse materializar, de alguma forma também chamar a atenção em Portugal para a importância disto, para podermos de alguma forma reter mais talento, se assim quisermos discutir esse tema, mas também para poderem subir alguns indicadores de investimento por parte do setor privado, particularmente na investigação e na inovação. Portanto, acho que, assim, resumidamente, eu podia estar aqui horas a falar sobre isto, mas resumidamente acho que é Muito isto. bem. E o João tem um doutoramento em escultura que desembocou na curadoria e na gestão de projetos de território. Este não é um percurso que provavelmente algumas pessoas associam imediatamente a desenvolvimento territorial e inovação. Precisamente, sendo o que faz na terracronia, o que é que esta formação lhe deu que hoje utiliza para intervir no território? Este projeto é uma continuação e quase uma sublimação do que desenvolvi no doutoramento. No meu caso, a minha tese é até bastante técnica no campo artístico, portanto ela focava-se ou foca-se na investigação ligada aos processos escultóricos, aos processos de produção artística associados à cerâmica e à escultura e às cozeduras. E então eu, para fazer essa investigação, beneficiei e usufruí bastante dos espaços e dos recursos que tenho disponíveis em Montemoro Novo, nas oficinas, como já referi. E, portanto, essa investigação não só nasceu desse contexto e de eu já o conhecer e de já trabalhar ali há algum tempo, há bastantes anos até, como também depois só podia continuar nesse mesmo território. E, portanto, o projeto Terracronia já não tem diretamente que ver com processos artísticos do ponto de vista técnico. É um projeto que está associado que está no bidbook da Capital Europeia da Cultura de Évora 27 e que se compõe por várias intervenções artísticas no espaço da cidade, no espaço público de Montemoro Novo, e para o qual foram convidados vários artistas, não só portugueses como internacionais, europeus, concretamente. E, portanto, isto para dizer que o projeto continua, é uma continuação dessa investigação, já não numa perspectiva tão técnica e ligada a esses processos de cozedura, a esses fornos e coisas que eu andei a pesquisar, mas mais numa relação com o território e de continuar a conhecer e a, não gosto muito da palavra explorar, os recursos desse mesmo território. Portanto, não só numa ligação, no meu caso, à terra, terracronia tem a ver com isso, com essa ligação ao território, não só de uma perspectiva material, dos artistas utilizarem terra para construir obras, falando de cerâmica ou de taipa e de outros processos, mas também de uma componente de reflexão que pretende pensar este território dessa forma expandida. E, por exemplo, recentemente tive a professora Teresa Pinto Correia como convidada para falar precisamente da paisagem do montado e que, portanto, deu uma perspectiva muito mais científica a este território, em combinação, por exemplo, com outro filósofo que convidei também, chamado Federico Campagna, italiano, e que veio dar uma perspectiva filosófica sobre esse mesmo território. Portanto, o que eu quero dizer é que, no meu caso, a investigação partiu de coisas até muito palpáveis e técnicas e materiais da terra, da lenha, dos tijolos e de matérias parecidas, para depois se expandir para um pensamento mais alargado sobre esse mesmo território e numa relação que se pode criar entre a comunidade e esse espaço. Por aí. E na conversa que tivemos a oportunidade de ter anteriormente, chegou a referir que havia uma questão de linguagem diferente entre estes setores científicos. Sendo que o setor cultural e criativo ainda tem dificuldade em comunicar o seu potencial para criar valor e reforçar a competitividade das regiões? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto-me aqui muito peixe fora d'água, e porque não conheço, claro que entendo o discurso, quer dizer, mas não tenho esse vocabulário, nem essa forma de comunicar, porque nós mesmo na formação mais artística não temos essa preparação. E há pouco perguntava uma das oradoras o que é que faltava na componente de formação para que depois se pudesse aplicar esse conhecimento
no mundo real. E sinto muita falta, por exemplo, de uma componente mais de gestão, até financeira, porque depois gerir projetos com algumas dezenas de milhares de euros, se não centenas, enfim, são tudo competências que não adquiri enquanto escultor, na Faculdade de Belas Artes, por exemplo, mas que depois são muito importantes na aplicação real, porque nem só de um artista ou um escultor não vive só da produção das suas peças e de as vender na galeria. E eu acho que também tem sido muito interessante o meu percurso enquanto investigador na área da arte e da escultura, de perceber que o meu caminho não tem que ser só esse. E isso, mesmo até a nível pessoal, também teve a sua complexidade, mas que depois, entretanto, está muito mais estabilizado e confortável. Mas para dizer que é isso, cada vez mais esta interdisciplinariedade é o que faz falta, e de cruzar conhecimentos que não estão tão em caixinhas, sou da escultura, sou da biotecnologia, da economia, etc. Mas se calhar cada vez mais haver este cruzamento de áreas, porque na verdade o mundo real é esta mistura toda, não é? Exatamente, estabelecer aqui estas pontes. Esta sessão, não é, também fala muito aqui da parte do território e também levar a inovação às regiões, mas o talento e o conhecimento já existem em muitos territórios. Por vezes aquilo que possa estar a faltar são estas ligações, estávamos a falar, a questão do networking, dos contactos, a escala e a continuidade, essa persistência. Eu vou começar por interessar aqui também à Débora, até porque é de Barcelos, não é? Por isso também temos aqui outra região representada. Na opinião da Débora, qual é o bloqueio mais concreto que impede uma região de transformar conhecimento em capacidade de inovação? O que é que já viu funcionar? Se tem algum exemplo? Sim, eu acho que eu própria, quando criei a empresa, ela ficou localizada em Barcelos, mas na verdade eu só consegui encontrar a infraestrutura que necessitava já no Porto e no Grande Porto. E, portanto, acabei por ter acesso ao Parque Tecnológico da Universidade do Porto, também aos centros de investigação da Católica, mas está tudo na mesma região. E depois o mesmo também acontece um pouco com o talento, não é? O acesso a talento, a pessoas que acabam por, nestas regiões mais populadas, não é? É mais fácil nós conseguirmos ter acesso a toda esta infraestrutura. E em Barcelos eu não conseguia ter esse acesso, essa facilidade. Por mais que eu até tenha entrado em contato com os diferentes municípios da zona, eu acho que falei com todos os municípios para perceber se havia infraestrutura que nós pudéssemos usar na fase de implementação da unidade piloto. Existem, sim, distritos que têm know-how e têm networking e que, por mais que eu estivesse só em Barcelos ou no Porto, eu consigo ter acesso a todos eles. Acho que é uma questão de enviarmos um e-mail, entrarmos em contacto, toda a gente é muito disponível, mas efetivamente conseguir esta combinação de infraestrutura e de know-how, eu só consegui ali. Não quer dizer que na minha visão a futuro do negócio não passe por voltar a Barcelos e essa região, porque na verdade eu acredito que é uma localização estratégica porque está entre Braga e o Porto, onde existe formação em biotecnologia e alimentar enorme. E, portanto, eu também sei que há muita gente das nossas gerações que querem voltar para as suas regiões e que, na verdade, também não há uma oferta de emprego qualificada nesse sentido. E, portanto, por mais que agora eu não possa ser essa solução, imagino no futuro que a inovação da empresa passe por essa descentralização destes focos, para que as pessoas possam ter também qualidade de vida, que possam estar com a família, acompanhar os mais velhos, também darem apoio aos mais novos, mas tudo isto é um processo, não é? E, portanto, às vezes também conseguirmos passar esta mentalidade para as empresas, e eu também, se calhar, tive a possibilidade de ver esta mentalidade na Suíça, que é uma base da indústria alimentar e da inovação, em que as principais empresas de ingredientes alimentares não estão nas principais cidades, estão fora. Portanto, nós só para chegarmos lá precisamos de um comboio e está lá no meio de nada, mas havia infraestrutura, ou há infraestrutura, e estas empresas estão descentralizadas. Eu acho que é importante também vermos estes exemplos que funcionam tão bem e vemos investigadores felizes e contentes porque não têm necessariamente que estar num grande centro, conseguem ter uma vida com qualidade e terem bons trabalhos e, portanto, eu preferi utilizar este momento mais para passar essa perspectiva de que as startups também podem ser este mecanismo, não é? De descentralizarmos esta criação de valor para outros locais, por mais que a interação com os centros de investigação e outros centros se mantenha ativa.
Portanto, acho que é o que se calhar precisamos um pouco mais para tornarmos estas regiões também mais atrativas, tentar equilibrar um pouco a balança. Eu se calhar voltava ali ao João, porque também está em Montemoro Novo, mas acabou de me referir que tinha comprado uma casa em Lisboa. Sente que o seu percurso e o trabalho vai continuar a ser desenvolvido na região em Montemor e que consegue, de facto, ter aí soluções para inovar, para ter impacto, ou pensa regressar aqui a Lisboa? Não, penso que o trabalho vai continuar a ser em Montemoro Novo, pelo menos durante um período, ou não sei, o futuro dirá. Mas a minha intenção é, sim, manter essa relação, porque é lá que tenho esses recursos para continuar. Muitas vezes me questiono, pronto, como é que eu continuaria ou como é que poderia continuar a investigação aqui, em Lisboa, e parece-me sempre um pouco desfasada, porque essa ideia parece-me sempre desfasada, porque a minha investigação nasceu daquele território, da experiência de lá viver, e depois é que veio a ideia para a investigação, e agora a continua. Portanto, é muito difícil para mim agora desvincular este trabalho daquele território para o... Claro que ele pode ser adaptado, e acho que isso até pode ser o caminho de adaptar ideias e processos investigados ou experimentados noutros contextos. Acho que isso pode ser bastante interessante. Mas provavelmente, não sei se calhar é a partir de Lisboa, mas que depois acontece noutros territórios. Acho que vai sempre viver de uma certa descentralização ou de contextos eventualmente mais rurais, que me interessa também. Eu também gosto muito de estar aqui, mas também preciso assim de um balanço do campo e da cidade. E acho que como artista e como investigador nessa área, esse espaço, essas matérias, essas outras pessoas que também lá estão, acho que potenciam depois a continuação dos trabalhos. David e Catarina, assim muito sucintamente, até porque a Débora acabou de referir a Suíça como um exemplo de descentralização bem-sucedida em termos de criar condições, indústria e impacto. O que é que vocês sentem nos territórios onde neste momento estão a viver e a trabalhar? Começar o David? Sim. Sim. Bom, eu estava a ouvir com atenção e estava a pensar, porque há casos em que o estar nas principais cidades resulta em aceder a um conjunto de recursos e de pessoas que de outra forma não acontecem. Mas também há casos em que é exatamente o inverso, como o caso do que o João estava a demonstrar aqui, em que é preciso estar fora dessas cidades para poder retirar efetivamente os bons recursos que essas terras nos dão, não é? Ou seja, sejam eles quais forem. O que é que acontece nos países nórdicos? Altamente descentralizado. Os centros de inovação especializados, eu estou a pensar em Uppsala, Linköping, Gotemburgo, isto é Suécia. Estou a pensar em Aarhus, vem logo aqui um conjunto de cidades, Turku na Finlândia, que são centros de inovação especializados, em que se concentraram em especificamente determinado tipo de setores onde perceberam que era a sua aposta, e daí resultou em hubs tecnológicos, hubs industriais, empresariais, só naqueles setores onde se tornaram especialistas, em vez de tentarem agradar a tudo e a todos e tentarem trazer tudo e todos para ali. É evidentemente que depois a multidisciplinaridade aqui é essencial, ou a interdisciplinaridade, e tu mencionaste, aliás, eu estava-te a ouvir, eu estava aqui com a palavra a bater-me aqui na cabeça, que eu não sei estar quieto, tenho este problema, mas, e estava-te a ouvir e depois tu mencionaste, e é exatamente isso, ou seja, depois, o que é que eles conseguem fazer, que eu acho que, eu não sei, eu aqui não posso, eu acho que nós temos extraordinários exemplos de ecossistemas de inovação, que se calhar só não são maiores ou que não têm mais destaque internacional, muitas vezes resultante da escala financeira a que operam. Mas em termos de competência e de qualidade, eu consegui enumerar aqui vários que são mencionados por outros fora de Portugal. Portanto, não estou aqui numa perspectiva de comparação. Mas aquilo que eu sinto é que há uma preocupação muito grande por parte das aceleradoras que estão nestes hubs em garantir essa interdisciplinariedade, em assegurar que os investigadores que vêm de empreendedorismo doutoral, portanto, dos projetos e programas de empreendedorismo doutoral, têm estas ferramentas em programas paralelos para que possam, efetivamente, reduzir o risco de insucesso, não é? E depois têm uma estrutura de apoios muito simplificada e estruturada. Aliás, eu estava a falar agora um pouco com o Sr. António Bob Santos sobre isto, em que
essa simplificação permite que qualquer pessoa que não seja de gestão ou que não seja apto a ligar o complicómetro, que depois daí resulta andar à volta destes processos todos, e porque não tem que ser, ou seja, nós não temos que pedir a alguém que venha de artes ou que venha de uma área de investigação ligada à agricultura ou qualquer outra, que seja especialista em burocracia ou em gestão, não é? Portanto, não é isso que se deve exigir. E essa simplicidade que estes sistemas adotam, juntamente com esta descentralização que me perguntou sobre os centros de inovação, permite, na minha perspectiva, e acho que os indicadores também o demonstram, uma geração de valor mais rápida, mais estruturada e que mais ágil também e mais especializada e que resulta num sucesso mais prolongado. E os números sobre taxas de sobrevivência nos nórdicos é impressionante. Eu vou só dar um indicador, que eu só deixo este. Sobrevivência das empresas? Os 92% das empresas na Dinamarca com propriedade intelectual registada sobrevivem ao Death Valley, aos 5 anos. Eu não vou trazer mais números para aqui, vou só trazer este, senão eu começo a disparar números. Não, eu só queria assegurar que era a sobrevivência das empresas. É, da sobrevivência, ou seja, no caso da Dinamarca, ou seja, 92% das empresas que têm propriedade intelectual associada sobrevivem aos 5 anos do Death Valley. É uma meta impressionante. É uma meta impressionante. Catarina. Eu estava aqui a pensar, já se calhar, para não repetir aquilo que já foi dito, destacava aqui 2 ideias. A primeira ideia é a forma como eles olham, eu penso também para os estudantes de doutoramento. Ou seja, quando nós terminamos um doutoramento, e aqui eu acho que vou discordar um bocadinho daquilo que a Débora estava a dizer, ou seja, acho que há falta efetivamente de formação noutro tipo para ajudar, não é? A pensar numa ideia que sai de investigação e transformá-la numa ideia de negócio e como depois avançar com isso. Mas eu lembro perfeitamente, no fim do meu doutoramento, ter feito um workshop de transferable skills. Vocês não podem ir lidar com clientes, mas eu lido com 500 alunos todos os anos. Há algo mais difícil do que lidar com alunos de 18 anos a reclamar porque é que não tiveram mais 2 pontos naquela pergunta. Se calhar, 1.000 euros. Não tens experiência de gestão orçamental. Então, mas os investigadores estão muito habituados a fazer orçamentos para candidaturas a projetos, a fazer gestão de projetos também, porque infelizmente são os próprios investigadores que muitas vezes têm que o fazer. Não têm capacidades para fazer gestão financeira numa startup. Ou seja, há aqui muitas... Acho que tem a ver com a mentalidade e com a forma como nós olhamos. Lá está, pôr as coisas em caixinhas. E a inovação, e ligando isto à inovação, um dos maiores exemplos, e dos melhores exemplos que eu vejo no Reino Unido a acontecer, é mesmo a diversidade das equipas, a diversidade nas empresas. Eu estava a ouvir há pouco, no último painel, o exemplo de Coimbra, da FITSAI, não é? E deles a dizer, nós éramos um grupo só de engenheiros informáticos, pegámos nos nossos 12 alunos e fundámos aquela empresa. Não houve a preocupação, e neste caso correu bem, mas aquilo que eu vejo no Reino Unido é, ok, mas nós vamos buscar pessoas de diferentes áreas, com diferentes ideias, com diferentes percursos, diferentes regiões, que tragam coisas diferentes para a mesa, que pensam nas coisas de formas diferentes. Não podemos criar inovação e querer criar inovação quando somos todos iguais, concordamos todos com o mesmo, vimos todos da mesma universidade, temos todos o mesmo percurso, nascemos todos na mesma cidade, não é? E, portanto, isto é um daqueles exemplos que eu vejo nas boas práticas e que vejo que nos projetos de inovação e disruptivos e que saem das universidades, aquilo que existe é muito isto. E nós, enquanto portugueses, muitas vezes ficamos sempre na dúvida, mas está à frente do board desta empresa e é de história. Mas como assim? Isso no Reino Unido é uma coisa perfeitamente normal, porque esta diversidade e ver as pessoas para além daquilo que elas são, e esta dinamização de ideias, esta discussão de pontos de vista diferentes, de perspectivas diferentes, de facto é um dos ingredientes, não é? Das vantagens para o sucesso destes sistemas. E o facto disso também acontecer nas empresas, não é? As empresas estão abertas a receber pessoas doutoradas, porque conseguem ter esta visão de que uma pessoa doutorada tem imensas skills que são transferíveis para a indústria, que são especialistas e que podem, de facto, ir para um departamento de investigação dentro de uma empresa, mas não só. Não é? Estamos a aproximar agora na reta final desta sessão e queria-vos perguntar assim também, de forma muito sucinta, que se pudessem mudar nos próximos 3 anos, que permitisse aqui ligar melhor ciência com as empresas, com territórios e diáspora,
o que é que gostariam de sugerir? Débora. Assim, falando um pouco das dificuldades e dos obstáculos que tive, eu acho que o acesso à infraestrutura que permitisse perceber se a ideia era viável ou não, com dados, e que esse acesso, ou que esse acesso e que esse teste pudesse ser financiado, e o que pressupõe que há um risco, não é? Porque muitos dos financiamentos que existem, quando já são mais avultados, na verdade o risco vai todo para o empreendedor e para a ideia. Portanto, o acesso a essas infraestruturas e que nós possamos ter algum tipo de voucher ou algum tipo de projeto que o financie para diminuir o risco e aumentar a maturidade tecnológica destes projetos que vêm de investigação científica, eu acho que seria fundamental e disruptivo no ambiente português. Acesso à infraestrutura para validação financiado. Catarina. Financiamento. Financiar pessoas felizes. Financiar pessoas felizes, Exatamente. ora bem. E eu vou aqui muito rapidamente. Tem que ser rapidamente. Financiar pessoas felizes porquê? Porque se nós tivermos financiamento na ciência, não é? Nós estamos a analisar os problemas e estamos a criar instrumentos e a discutir quais são os instrumentos para resolver os problemas que temos. Se não aumentarmos o financiamento em ciência, podemos criar 20 mil instrumentos, mas será difícil mantê-los a funcionar a longo prazo. E, portanto, estamos a falar de uma visão para 2050, portanto, financiamento para, de facto, podermos ter estes instrumentos. E financiamento, quando eu digo financiamento para ser feliz, é financiamento para conseguirmos criar carreiras, previsibilidade, que criem investigadores e pessoas felizes, porque está mais do que provado, e não vou aqui buscar os números como o David, de que se tivermos pessoas que estão felizes naquilo que estão a fazer e que não sentem que tudo aquilo que lhes aparece à frente, todas as ideias que têm, a seguir têm um problema e uma montanha de obstáculos para ultrapassar. Não, se as pessoas estiverem felizes, se houver investimento nas carreiras, se houver investimento na previsibilidade do financiamento, nos instrumentos e na facilitação destes processos, é mais fácil pôr a roda. Pode haver aqui a questão do ovo e da galinha, o que é que veio primeiro, não é? Se é a pessoa feliz, se é o financiamento que torna a pessoa feliz, se a pessoa já era feliz e depois com o financiamento... Temos pessoas que claramente, a maioria não está muito feliz e, portanto, temos que fazer alguma coisa para mudar isso. David. Eu tenho milhares de não, só respostas, só uma. sei. Mas eu vou-me focar naquela que eu acho que efetivamente muda o panorama. E é a criação de um pipeline único de constituição de spin-offs em Portugal, com um mecanismo único de financiamento, que não sejam startup vouchers, que não sejam mecanismos que têm que ir buscar não sei quantos parceiros a todo o lado e mais algum para poder entregar o valor que tem que entregar e se focar nisso para poder depois ser efetivamente atrativo para o mercado. Esta é, de longe, de todas as coisas que eu tenho me deparado, estudado, entregue e trabalhado, é de longe o principal gap que eu identifico em Portugal face à comparação com todos os outros ecossistemas que eu tive o privilégio e a oportunidade de comparar, ou de trabalhar, ou de viver, e é o que falta para que não sejam aproximadamente 60% ou 70%, lá vou eu para os números outra vez, 60% ou 70% das startups que são criadas em ICT, ou associadas a farma detidas por multinacionais que não são nossas e, portanto, em que o valor depois não é retido em Portugal. E enquanto nós não percebermos isto, enquanto nós começarmos e não assumirmos efetivamente que o que é nacional é bom, que esta é uma questão que já começa a ser diferente e já começamos a mudar, mas que ainda não é bem assim quando olhamos para os números, mais uma vez. Mas se nós não nos mentalizarmos disto e mentalizarmos que quem está a criar empresas em Portugal não está a fazê-lo para beneficiar do Estado, está porque acredita em alguma coisa e, portanto, quando se candidata a alguma coisa não é para tirar proveito de, mas é para poder usufruir dos mecanismos que o Estado deve garantir para que a economia funcione, nós não vamos conseguir inverter isto. Porque no campo de investigação os nossos números são extraordinários quando comparamos com o resto do mundo. Então, Obrigado. um pipeline único, contínuo, que permita financiar a empresa desde as fases iniciais. Um processo organizado, estruturado, pensado. Muito bem. E João. num sítio só. Parece-me muito bem. Ainda que também subscreva aqui um pouco mais a ideia da Catarina. Para mim, acho que tem que ver com a fixação de talentos nos territórios, sejam eles onde for, particularmente os mais descentralizados, porque seja na criação de instrumentos para financiamento, não sei, também não é propriamente a minha área, mas entendo que é
nesse caminho que se pode apostar de instrumentos para fixação desses talentos, para promover a investigação até eventualmente em contextos não académicos ou fora de contextos muito específicos, porque ela acontece efetivamente em muitos lugares. E penso que tem a ver com isso. A minha proposta seria essa fixação de talento e de diversificação do que é uma ideia de investigação a vários níveis. Muito bem. Temos aqui 4 mensagens. Infraestruturas para testes e validação que possam ser, de certa forma, financiadas para startups. Só uma, Débora? Se me permitem também, eu acho que cheguei a ver isto em propostas também, que era a criação de SECs para spin-offs. Portanto, pessoas que já terminaram o seu doutoramento que possam fazer investigação científica para desenvolver uma ideia e que permite, não é mesmo, serem investigadores e levarem o negócio. E, na verdade, isto diminui... Em spin-offs. Sim, mas diminui a pressão sobre os centros de investigação de Mas que já estamos em 2 ideias e 2 desejos para o futuro. Financiar pessoas felizes ou ter pessoas felizes financiadas no âmbito da ciência. Conseguir aqui, digamos, um pipeline único para fazer o acompanhamento do nascimento e crescimento das startups, único e simples de entender, e fixar pessoas em território. Não temos tempo para perguntas aqui da audiência. Agradeço aqui aos nossos oradores por esta intervenção. Muito obrigada por tudo e uma salva de palmas para vocês. Obrigado. Chegámos ao final da última sessão plenária deste primeiro dia do encontro Ciência e Inovação 2026. Em nome da organização, agradecemos a todos os moderadores, oradores e a todos os participantes pelos valiosos contributos partilhados ao longo do dia. Convidamos agora todos os participantes para o Coffee Break, que será servido no Pavilhão 4. Recordamos que, após esta pausa, decorrerá nova ronda de sessões paralelas nas diferentes salas do evento. Toda a informação relativa às salas e horários poderá ser consultada no programa disponível no website oficial do encontro. Amanhã retomaremos os trabalhos às 9, com sessões paralelas, e voltaremos a este auditório às 11 da manhã. Muito obrigado pela vossa presença. Desejamos a todos uma excelente continuação do encontro Ciência e Inovação 2026.